Então, gente, boa noite. Vamos hoje dar sequência a esse assunto falando sobre o sistema genital ou reprodutor, né, masculino e o feminino, né? Acredito que vocês já tenham iniciado esse estudo. Deixa eu ir autorizando aqui. Permitir, uai, o que não está permitindo? Permitiu. Parece que não está me deixando permitir. Paulo entrou? Ela entrou, a Paula não, né? Tentei permitir aqui, não deu certo, não sei por quê. Bem, gente, então, sobre esses dois sistemas, né? A gente tem são dois sistemas com a função de reprodução. A gente vai fazer uma comparação aqui do sistema feminino com o sistema masculino, do ponto de vista de algumas estruturas. Conjunto de órgãos encarregados da reprodução da mulher, né, no caso do sistema reprodutor feminino. E aí a gente tem vários órgãos genitais, né, no caso da mulher, órgãos internos, estruturas externas. Mas nós temos aqui, eu vou começar por essas daqui, né, que são as gônadas, né? Quando a gente fala de gônadas, o que que são as gônadas? Deixa eu trazer esse nome aqui meio um termo mais técnico, né? As gônadas. E aí o homem e a mulher possuem essas gônadas, né? O homem tem as suas gônadas, que no caso dos homens, as gônadas são os testículos. E no caso da mulher, essas gônadas são os ovários. E essas gônadas, elas têm qual finalidade, né? Para que servem os testículos e para que servem os ovários? Eu vou dizer aqui que essas estruturas têm basicamente aqui duas funções, né? E são funções semelhantes no homem e na mulher. Quais são essas duas funções principais dos testículos, né? Uma primeira que eu vou elencar aqui é exatamente a produção de gameta. Vou botar só gameta aqui para caber o restante do texto aqui, que está um pouco grande. Vocês estão vendo aqui esses textos, gente? Só me confirmem, por favor. Sim, Sim. Então, sim, professor. então, os testículos produzem o gameta. No caso aqui, o gameta masculino. Os ovários, como os ovários são gônadas também, né? Estamos falando aqui de ambas as gônadas, né? Só que essa daqui é a gônada masculina e essa daqui é a gônada feminina, né? Então, testículos produzem os seus gametas. O ovário, que também é uma gônada, também vai produzir o seu gameta, né? A sua célulazinha reprodutiva. Só que o gameta aqui no caso do testículo vai ser o espermatozoide, né? O gameta masculino. E o gameta produzido pelo ovário é quem? É o óvulo, né? E esses dois gametas produzidos por estas duas gônadas, em alguma fase da vida, né, eles tendem a se unir, gerando aqui uma vida, né, gerando aqui uma pessoa, e é para isso que essas estruturas existem, basicamente, para formar aqui uma nova vida, né, para os aspectos ligados à reprodução. Mas até lá, essas gônadas, elas funcionam mediadas também
por alguns hormônios, certo? Então tem dois hormônios aqui muito importantes nessa história. No caso dos testículos, aqui há a produção de um hormônio chamado testosterona. Testosterona. E no caso dos ovários, há a produção de um hormônio chamado estrógeno, ou estrogênio, né? Tem as variações aí em relação ao nome desse hormônio. Mas eis que esses dois hormônios aqui, gente, eles vão participar dos processos ligados tanto à ovulação quanto à formação e liberação dos espermatozoides para que torne possível a reprodução. Mas não somente isso, né? Esses hormônios também que são produzidos nas gônadas, eu posso dizer que as gônadas, por meio dos seus hormônios, elas vão determinar as nossas características ou caracteres sexuais secundárias. O que são essas características sexuais secundárias, né? São características que secundariamente vão me dizer o que é o ser homem e o que é ser mulher. Por exemplo, né, as características sexuais primárias são os próprios órgãos genitais, né? Quando eu olho aqui para uma genitália masculina, por exemplo, né, isso me diz primariamente que é um homem. Quando eu olho para uma genitália feminina, isso me diz também primariamente que é uma mulher. Mas aí, além do primário, né, o secundário, essas características secundárias elas são produzidas por esses hormônios, né, pela testosterona e pelo estrógeno. Então, o que são essas características secundárias, né? No caso do homem, é a voz mais grossa, é a maior força muscular, é o formato corporal mais alargado nos ombros, crescimento de pelos, né? E no caso das mulheres, é a voz mais fina, enfim, todos esses caracteres, é a pele mais macia, menos pelos, menos força comparativo com o homem, né? Enfim, todas essas, o formato corporal, né, tende a ser mais alargado na região da cintura e glúteos, o crescimento das mamas. Então, são características que secundariamente me dizem que a mulher são características do feminino, né, e do masculino aqui, mediados por hormônios. E isso daqui, então a gente tem o primário e a gente tem o secundário, né, que vai nos dar essas características. Então, essas gônadas têm essa função de produzir esses hormônios. Daqui a pouco a gente vai entrar, né, na questão do envelhecimento. Aí o que acontece a partir de uma certa idade? Esses hormônios, eles são produzidos nos períodos da vida. Então, na infância, há uma produção de testosterona nos testículos? Há uma produção de estrógeno nos ovários da mulher? Também há, né? Mas eu posso dizer aqui que essa produção ela é baixa, né? E esses órgãos, essas estruturas sexuais, elas ainda não estão totalmente desenvolvidas, né? Então, quando chega aí no período que a gente conhece como puberdade, né? O início da idade adulta, a gente tem aí alguns picos desses hormônios. Então, no caso do homem, há um pico aqui da testosterona, há um aumento muito grande no período da puberdade. No caso da mulher, também há um pico lá do hormônio feminino, né, do estrógeno, aqui ligado também a esse período da puberdade. Né? Isso impacta no desenvolvimento do corpo. Permitir.
Então, esses aumentos, né, estamos falando aqui dos hormônios masculinos e femininos produzidos nas gônadas, né, e falando que na infância a produção é baixa e na puberdade há um pico de testosterona no homem e de estrógeno na mulher. E isso impacta exatamente nessas características sexuais secundárias. Então, o homem começa a engrossar mais a voz, ele começa a adquirir mais um aspecto de homem adulto, começa a adquirir pelos no corpo, no rosto, a mulher começa a desenvolver mais as mamas, até que esse pico aqui também vai coincidir em ambos os casos, né, com o início da vida sexual. E aí há um tempo dentro do qual aqui esta vida sexual aqui, essa questão reprodutiva, né, ela vai estar presente tanto no homem quanto na mulher. No caso do homem especificamente, os aspectos reprodutivos tendem a perdurar por um período maior do que a mulher, né? A mulher tem um tempo aí de reprodução que dura aí hoje até entre 40 e 50 anos, de um modo geral, em média, né? Esse período ele cessa, né? O homem pode continuar ainda reproduzindo, né? Por conta de que ele continua produzindo espermatozoides e a mulher ela tem todos os seus ovócitos, né? O estágio do óvulo prévio ele é produzido antes do nascimento. Então, no caso da mulher, todos os seus ovócitos, todos os seus, vou chamar aqui de pré-óvulos, né? O óvulozinho ainda imaturo, eles são produzidos lá mais ou menos por volta da 20ª semana da vida intrauterina. E lá todos os óvulos são produzidos, né? Então a gente costuma dizer que se a mulher tem 10 anos, os seus óvulos têm 10 anos. Se ela tem 20 anos, seus óvulos vão ter 20, 30, 40 e por aí vai. Então, os homens não. Os homens a cada relação sexual, né, há um estímulo para que as suas gônadas, né, os seus testículos, produzam espermatozoides continuamente e existe essa produção contínua, né? Então, a questão reprodutiva aqui masculina, ela vai estar mais ligada à ausência de ereção, né, que vai sendo perdida aqui em questões ligadas ao envelhecimento, vou colocar aqui não ter ereção, do que propriamente dito a questão da produção dos espermatozoides, porque o homem continua produzindo espermatozoides até muitos anos, independente da idade, né? Mas dado que há um aumento das doenças cardiovasculares, né? O homem, a gente viu que no envelhecimento os vasos sanguíneos eles tendem a ir formando trombos, eles tendem a ir tendo problemas, dificuldades na circulação sanguínea em todo o corpo, né? E no órgão genital também não é diferente, né? Isso vai dificultando o processo de ereção, além de questões ligadas à queda desses hormônios, que é o que nós vamos falar agora. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Alguém me dê Tá um ótimo, retorno? professor. Tá tudo certo? Perfeito. Pronto. Aí aqui entrando na parte agora mais ligada ao nosso curso, né? E o que que acontece? Vou colocar aqui uma idade média que a gente considera hoje de 40 anos no homem, na mulher também. Vou botar aqui essa. Quando chega aqui por volta dessa idade, e aí vai, né? A depender das nossas particularidades, individualidades, né? Pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois. A gente viu que esses hormônios produzidos por estas gônadas, que o homem e a mulher têm de forma análoga, eles são baixos na infância, eles aumentam na puberdade e se mantêm alto durante a vida reprodutiva.
E aí, quando a gente chega mais ou menos nessa idade aqui, ou para mais, né? Tô falando aqui dessas variações, porque pessoas começam a experimentar esses sintomas, às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois, às vezes 10 anos depois, mas há essa delimitação aqui dos 40 anos, né? Seria como o início da idade, seria como o início da idade idosa, né? Do envelhecimento. Então, aqui o que que acontece? Nessa fase aqui, estes hormônios tendem a despencar, eles tendem a cair, tanto no homem quanto na mulher, né? No caso aqui especificamente da mulher, quando isso daqui acontece, quando esse hormônio começa a cair aqui, ocorre um fenômeno que nós chamamos climatério. Climatério. E aí, o que que acontece durante esse período do climatério, né? Ele vai repercutir em algumas questões da mulher. No homem também acontece essa questão? Acontece, né? Mas tanto tende a acontecer de uma forma bem mais discreta, né? Durante muito tempo foi meio que ignorado isso, o homem foi meio que negligenciado. Hoje já se fala em um fenômeno, né, chamado andropausa, né? O que é a andropausa? É uma questão análoga ao climatério, né? Acontece o climatério na mulher pela diminuição do hormônio da mulher, que é o estrógeno, e acontece também no homem a andropausa, são efeitos físicos sofridos pela diminuição do hormônio do homem, né? No caso do hormônio do homem, a testosterona. Então, esses dois hormônios aqui produzem esses efeitos sexuais secundários. Aí, uma vez que eles diminuem, né, no caso aqui nesse período do climatério, ele costuma trazer alguns efeitos, né, alguns efeitos que vão atuar, por exemplo, né, ao nível, nos diversos sistemas que nós estudamos. Então, ele vai trazer efeitos cardiovasculares, vai trazer efeitos no sistema esquelético, vai trazer efeitos no sistema muscular, vai trazer efeitos no sistema tegumentar, na nossa pele e por aí vai, né? Tudo isso vai sofrendo uma série de alterações ligadas ao envelhecimento. E daí para frente essas questões tendem a e se intensificando, né, em questões ligadas diretamente ao envelhecimento. Todos nós vamos passar por esse período da idade, né? Eu estou falando aqui vou falar um pouco mais e primeiramente do climatério, porque é um período que costuma ser mais valorizado, né, e ter os sintomas mais intensificados. Então, nesses aspectos aqui, existem algumas alterações, na verdade, em todos os sistemas, que vão cursar com alguns sintomas. Que sintomas são esses, né? Quando o estrógeno começa a cair na mulher após os 40 anos aqui, se ele é o hormônio que, quando aumentou, iniciou a vida reprodutiva, a mulher começa a ter um padrão de ovulação. Se ela começa a ter ovulação, ela vai começar a ter menstruação. E aí entra no ciclo, nesse modelo aqui de The menstrual reprodução, né? cycle Que é begins with iniciado aqui menstruation. na. Once the Só bleeding parar stops, aqui the o uterine som. lining becomes thicker and begins. Então a mulher ela passa a ter esse desenvolvimento aqui dos órgãos sexuais, há esse tecido interno aqui que é o endométrio, né, que mediado por alguns outros hormônios vai haver um espessamento do endométrio, toda a camada uterina recebe esse preparo mensal. Quando a mulher não engravida, a descida do endométrio aqui, né? Esse tecido ele é removido,
né, quando não ocorre a ovulação. Tem uma animaçãozinha aqui nesse vídeo que nos mostra aqui, olha, esse espessamento, né, fica bem irrigado. Os ovários liberam aqui o óvulo. E nessa liberação, esse óvulozinho, ele pode ser fecundado pelo espermatozoide, né, nesse processo aqui que nós chamamos fecundação. E aqui uma nova vida será gerada dentro dessa fase reprodutiva, né? E essa célulazinha, ou não acontecer aqui, que foi o caso dessa segunda função aqui, né? Se não acontece essa célulazinha, né, o óvulo que não foi fecundado, ele não encontra espaço e toda essa preparação para receber essa nova vida vai cair, né? Vai descer. Então, isso daqui é a vida reprodutiva da mulher e tudo isso daqui acontece mediado por uma infinidade de hormônios. Enquanto ele se mantém nesse pico alto aqui. Quando isso daqui começa a cair, aí a gente entra nesse período do climatério. A gente não, né? Eu não entrarei aqui nesse período especificamente. Então, mas as mulheres entram nesse período do climatério. O climatério é caracterizado pelos sintomas característicos desse período. E aí, depois desse período, a mulher entra de fato no período aqui que a gente conhece como menopausa. Qual é a diferença entre o climatério e a menopausa? Alguém é a mesma coisa? Alguém já ouviu falar desses termos? Eu queria um pouco da participação de vocês. Alguém puder Eu já falar? ouvi falar na menopausa, Oi? no termo menopausa. Você já ouviu falar da menopausa, né? E o climatério, não? Não, Pronto. Alguém já ouviu falar sobre o climatério? O que é a menopausa, né? Já que é um termo mais conhecido, o que é que quer dizer a menopausa hoje? Qual é a característica dela, desse termo? A menopausa ela acontece quando? quando a mulher não está mais tendo a regra dela, Sim, exatamente. Então, quando a mulher passa um período de um ano sem menstruação. Então, o critério é esse. A menopausa é isso. Quando a mulher vem nesse ciclo, né, nesse ciclo mensal, que vai professor, chegar um mas ponto. aí é a partir dos 40, né? Sim, sim. Sim, No, né? no caso Pronto, aqui é daqui para frente, né? Desse ponto que a gente colocou aqui para diante. Então, certo. quando passa um ano sem menstruação, é isso que caracteriza o período da menopausa. Só que até chegar nesse um ano, ocorrem uma série de sintomas. Antes de durar um ano, os intervalos vão ficando cada vez maiores. A mulher começa a experimentar um calor, episódios de calor, né, que são os famosos fogachos aqui, eu vou colocar os fogachos, que são episódios de calor que começam a incomodar a mulher. Pode haver alterações emocionais, né? O emocional fica mais abalado, fica mais afetado em uma infinidade de situações. Esses episódios de calor podem acontecer inclusive à noite, né? Quando não podem se manifestar de uma forma mais importante. À noite. Professor, Oi. no caso aí, tipo assim, se a mulher não sentir logo nos primeiros anos a menopausa, tipo, eu tô 40 anos, aí tem esse intervalo de um ano, né, para sentir essas coisas, esse calor, esse emocional. Aí, tipo assim, quando ela já tiver, se ela não sentir, né, nesse período aí, quando ela tiver com a idade assim, acima de 60, ela pode sentir esses sintomas? Pode continuar sentindo, né? Mas ele é mais característico dessa transição. Não é que esses sintomas vão durar um ano.
esses sintomas podem durar alguns anos, né? Certo. Pode acontecer aqui, por exemplo, dos 40 até os 44 anos, até que definitivamente aos 44, aí é que vai ter essa pausa de um ano aqui. Então, há uma transição, né, até atingir a menopausa propriamente dita. E é essa transição aqui que a gente chama de climatério, mas ela pode durar né, alguns anos, inclusive, geralmente dura alguns anos, né, esse período de adaptação. E aí, quando você passa esse período de um ano, né, aí é que se considera efetivamente que chegou à menopausa. Por uma queda do hormônio, né, do hormônio feminino, do estrógeno, também vai acontecer uma atrofia genital. E é essa atrofia genital, né, dos órgãos genitais femininos, das mamas, também principalmente da vagina, né, da mucosa, essa atrofia vai levar à interrupção do período menstrual desses órgãos, né, e vai levar também, ligado aqui ao envelhecimento, ao aumento dos casos de infecção urinária, né? E a gente falamos na aula presencial, que há um aumento, e aqui não vai mais caber o texto, que há um aumento dos casos de infecção urinária aqui nesse período, que acontece também por conta dessa atrofia dos órgãos genitais. Então, esses fogachos, essas alterações emocionais, a vagina mais ressecada, a genitália atrofiada, pele também mais, alterações cutâneas, tudo isso aqui são várias alterações que podem ficar mais ou menos grave, né? Ficando muito grave, ficando uma coisa muito incômoda que passe a atrapalhar verdadeiramente a vida da pessoa, aí geralmente hoje tem algumas terapias de reposição hormonal, né? Reposição hormonal para que se atravesse esse período de uma forma mais confortável quando acontece esse período aqui do climatério. Não é uma terapia para a vida toda, não é uma coisa definitiva, mas é um tratamento que vai dar mais conforto e vai manter os níveis mínimos de hormônio durante esse período de baixa desse hormônio. Então, esses daqui basicamente são sintomas que vão acontecer na mulher e daqui para frente, né? Falei aqui também do sistema esquelético, né? Vai haver uma diminuição da densidade dos ossos. Falamos já em algumas aulas aqui sobre a osteoporose, né? A osteoporose tende a se acentuar também aqui com o início da menopausa e vai progredindo diretamente ligada ao envelhecimento, né? São várias alterações aqui que vão acontecer em todo o corpo por conta da queda de alguns hormônios, mas principalmente do estrógeno, né? Esse hormônio aqui ele determina as características sexuais secundárias da mulher. O que que acontece se um homem, por exemplo, receber esse hormônio, gente? Se um homem receber a administração de estrógeno, alguém pode responder? Ou se uma mulher receber a administração de testosterona, o que que pode acontecer? Alguém? Olha, eu vou cantar aquela música. Não me deixe só. Cadê vocês? Gente, se esses hormônios eles fazem, né, as nossas características sexuais secundárias de homem e mulher, se a mulher administra em si testosterona, ela vai ganhar características masculinas. Se o homem administra estrógeno, ele vai ganhar características femininas, né? Então essa secundariedade ela vai se manifestar, né? É isso que hoje acontece em muitas pessoas, né? Que fazem hoje, né? Hoje é uma coisa que tem se tornado cada vez comum,
terapias de mudança de sexo, né? De homens que dizem que são mulheres, tudo, e eles entram com altas doses de hormônios, né, femininos, mais do estrógeno, para que adquira essas características e vice-versa, né? No caso do homem aqui temos a andropausa, né? O homem também, quando vai chegando aos 40 anos, ele dá uma queda, né, progressiva do hormônio que é produzido na sua gônada, que é a testosterona, né? E quando acontece essa baixa no homem, aí o que vai acontecer? O homem tem sintoma igual a mulher, vai ficar também com esses fogachos, fica com o emocional mais afetado. O que vocês acham? Fica não, Também professor. o homem não sente nada. Eu acho que não. Eu nunca vi ninguém reclamando, eles reclamando. Pronto. Então, é exatamente porque o homem não reclama, né? Não se percebia, né, que esses sintomas aconteciam, né? Mas o fato é que, assim como nas mulheres, a andropausa também pode levar a alguns sintomas, né? Sintomas ligados à fadiga muscular. O homem, né, pode começar a se tornar mais cansado, não ter mais a mesma disposição para o trabalho, né? Trabalhava muito e agora ele já não está mais com aquela disposição para o trabalho. Um mal-estar generalizado, né? Já desde o acordar, já dizer que não acordou bem, não dormiu bem. Alterações de humor também no homem, né? Disse aqui que o homem muitas vezes vai ficando mais irritado também, vai ficando mais ranzinza, vai ficando mais mal-humorado, mais impaciente com diversas situações da vida. Isso também pode ser característico desse período. Claro que no homem isso acontece de uma forma mais discreta e muitas vezes, né, conforme foi aqui mencionado, nem percebida, né? E em ambos os casos, ultimamente aqui, tanto no homem, outra coisa que vai acontecer aqui também é uma diminuição, né, da massa muscular e uma tendência ao acúmulo de gorduras. Vou colocar aqui menos músculos e mais gorduras, né? E isso daqui, esse quadro aqui, também isso tende a aumentar o risco de doenças cardiovasculares, de pressão alta, próprio diabetes, de alguns eventos, infarto, AVC, né? Coisas desse tipo, que vão aqui aumentar colesterol, aumentar algumas condições também ligadas às questões do envelhecimento, né? E isso tudo pode ser minimizado com a prática do exercício físico, com o envelhecimento ativo, saudável, pode, né? Uma tendência é, desse período, né? E tem sido associado também em ambos os casos aqui a questão da depressão. Isso daqui, tanto em homem quanto na mulher, né? Esse período aqui tem sido associado à depressão, né? Então, doenças podem surgir, alterações podem surgir, daqui para frente essas baixas de hormônio elas vão seguir acontecendo e vão propiciar os aspectos ligados ao envelhecimento. Quando é que, aí a depender, claro, da intensidade desses sintomas, né, a pessoa vai entender a hora. São sintomas que estão incomodando muito, estou parando de trabalhar, ou essa alteração de humor está atrapalhando o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu cônjuge, com os meus filhos, com a minha família, com o meu trabalho, isso está me causando problemas. Isso gerou algum evento cardiovascular, eu desenvolvi hipertensão arterial, apareceu alguma doença, eu estou me sentindo depressivo ou depressiva, esses fogachos, a mulher, eu tô para não aguentar mais de tanto calor, isso me perturbando toda hora. Chega à noite, eu penso que vai aliviar, piora. Dores na região genital, dificuldade no ato sexual que está atrapalhando a minha vida com o meu parceiro, não consigo mais ter relação sexual por conta dessa atrofia genital, da região genital, mucosa ressecada,
Então, assim, a depender dos sintomas ligados aqui ao envelhecimento, né, pode chegar num ponto em que a pessoa que passa por esse período, né, daqui a pouco seremos nós, a depender da intensidade desses sintomas, é que se busca algum tipo de acompanhamento, de tratamento ou não, né? Se está tranquilo, se os sintomas estão sob controle, não há nenhum tipo de problema, né? Você passa, é uma fase da vida como qualquer outra. Mas às vezes, por vezes, a literatura tem descrito que esses sintomas se intensificam, né? Isso aí vai ser percebido de formas diferentes por diferentes pessoas, a depender também de tanto de questões pessoais, doenças pré-existentes, tendências, né? Pessoas já a própria depressão hoje é encarada como uma doença crônica, né? Então, existem pessoas que têm mais tendência a desenvolver esse problema do que outras, né? Existem pessoas que já têm, por sua natureza, alterações de humor desde sempre, né? Já são, às vezes, tão felizes aqui, de repente já ficam muito mal-humoradas, já foram assim desde novo. Então, isso vai tender a se intensificar, né? A depender de história prévia, enfim. E isso daí cada pessoa se conhece, né, nesse sentido, cada um sabe de si, da sua estrutura, né, e de quando é a hora de precisar de ajuda, né? Os homens, de um modo geral, tendem a não pedir ajuda, né? Tendem a procurar menos o médico do que a mulher, né? As mulheres geralmente se cuidam mais do que os homens, isso de um modo geral. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Tudo bem, professor. Maravilha. Então a gente falou aqui sobre as gônadas. Então, quem é a gônada? Órgãos produtores de gametas e órgãos produtores de hormônios, né? Diz o material de vocês aqui que os testículos produzem tanto espermatozoides como eles produzem esses caracteres sexuais secundários, né? Desenvolvimento do tórax, mudança na voz, força muscular, pelos nas axilas, barba no corpo, certo? Então, tem esses sintomas. De igual modo, se você for aqui na aula do sistema reprodutor feminino, também a gente vai ver que o estrógeno ou o estrogênio vai produzir os caracteres sexuais secundários da mulher, né? A mulher também tem um outro hormôniozinho aqui muito importante, que é a progesterona, né? Que ele está mais ligado em níveis mais altos à manutenção das condições da gravidez, né? Uma vez que ocorre a fecundação aqui, que o espermatozoide fecunda o óvulo, essa célulazinha aqui ela vai se implantar na camada interna, né? Estamos aqui dentro do útero, que é o útero da mulher, camadazinha interna aqui o endométrio, né? Essa camadazinha que aumenta todo mês, então essa célulazinha que foi fecundada, ele vem e fixa aqui no endométrio. E aqui ele vai receber, olha, a gente tem aqui os vasos sanguíneos. Então, por que que todo mês a mulher, né, dentro desse ciclo, ela vai espessando essa camada, né? Espessando vai tornando mais espessa, mais densa, preparando para receber essa vida. Então, exatamente para dar condições de nutrição. São pré-requisitos para que existam a vida, né? A gente sempre fala da glicose, de nutrição e de oxigênio. Então, essa célulazinha aqui, por meio desses vasos sanguíneos, dessas ligaduras vivas, né? Por isso que sangra a mulher quando desce essa menstruação, porque tudo isso serviria para nutrir e dar oxigênio para essa nova vida que está aqui em um processo, um início de formação, né? Então, existe a participação dessas estruturas. Falamos aqui que as gônadas produzem os gametas. No caso da mulher, os óvulos. No caso dos homens, os testículos. Do local de produção,
destes gametas, né, que nós falamos aqui, aí eles precisam ser transportados para outro lugar, né? Ou seja, veja, a gente tem aqui a fábrica, vou chamar assim, né? O testículo é a fábrica do homem. Os ovários são a fábrica da mulher. Então a mulher, ela tem aqui a sua fábrica, ó. Ó, a fábricazinha aqui está fabricando a célula reprodutiva da mulher que vai passar aqui pela tuba uterina, né? Vai seguir aí o seu caminho, aí, ó. Processo de fabricação. Então coloquemos aqui, né, as estruturas de transporte no homem e na mulher. Vamos supor que essa fábrica aqui é a fábrica de leite. Estou só fazendo aqui uma comparação bem grosseira, gente, mas vamos só colocar uma situação, né? Tem as indústrias hoje produtoras de leite. Você, para comprar leite, você vai comprar do leiteiro, que traz na porta de casa, geralmente, ou você é dona fazendeira, dona de sítio, enfim. Ou você vai no supermercado comprar um leite encaixotado, né, industrializado. Mas tem a indústria produtora de leite, que é em Maranguape tem uma, por exemplo, e lá esse leite é produzido. Mas para que esse leite chegue na sua casa, para que ele chegue nos supermercados, alguém precisa transportar. Vocês concordam comigo? Um caminhão tem que transportar lá pela estrada, né? No nosso corpo acontece a mesma coisa. Você tem aqui na mulher o local de produção, né? A gente tem aqui o ovário, onde são produzidos aqui, foi produzido aqui o ovo, foi produzido aqui uma caixa de leite. E assim como essa caixa de leite tem que seguir pela estrada, essa estrutura aqui também ela passa por algum caminho aqui, olha, para ser transportada em direção a outro lugar. Isso aqui na mulher, né? Então, vou pegar aqui no caso do homem. O homem também, ele tem aqui o seu local de produção, mas aqui é a produção, aqui é a fábrica. Do local de produção também há estruturas, canais que vão transportar também o que foi produzido aqui pelo homem, né, os gametas, para algum lugar. Então, tanto no homem quanto na mulher, a gente tem essas vias condutoras de gametas. Vocês estão conseguindo ver esses vídeos, gente, que eu estou mostrando aqui? Alguém confirma? Eu tô, professor. Perfeito. Então, o homem também ele tem a sua fábrica, a mulher tem a sua fábrica e tem os locais aqui que vão conduzir esses gametas para onde eles têm que ir. No caso do homem, né, o local para onde é que vão esses espermatozoides? Eles têm que sair do sistema reprodutor para fora, para o meio externo, né, para que haja esse ejaculado. No caso específico da mulher, para onde vai para onde vão essas, opa, agora eu baguncei aqui tudo. No caso específico da mulher, para onde vão essas estruturas? Para dentro aqui do ovário, ou para dentro do útero, perdão. Então eles são, isso aqui é a menstruação aqui descendo, né, pelo canal vaginal, nessa animação. Mas em uma condição normal vai ser transportado daqui para cá. Na mulher é bem tranquilo, gente. Não tem mistério de a gente entender o funcionamento, porque há uma única estrutura que faz esse transporte. Que estrutura é essa que faz o transporte do que é produzido em direção ao útero, né? Tem essa imagem aqui, tem no material de vocês também, olha. Ao local de produção aqui, deixa eu ver se tem outra imagem melhor. Essa daqui está mais... Ao local de produção aqui isso aqui são os ovários, eles produzem os óvulos e isso vai ser captado pelas fímbrias e é transmitido. Então, quem é o transportador, o canal que transporta o óvulo que foi liberado pelo ovário, que é a gônada feminina, né? A fábrica produziu aqui essa célulazinha, ela vem passeando aqui por essa estrutura chamada
tuba uterina. A mulher tem uma tuba uterina que serve para transportar essa estrutura da fábrica para o local aonde tem que ir, que é para a via aqui para dentro, para o interior do útero. No caso do homem, aí a coisa é um pouco mais complexa, né? Mas não é impossível de a gente entender. No caso do homem, tem o testículo, que é o local de produção. Aí tem algumas estruturas aqui, olha, a gente tem aqui o epidídimo e tem algumas vias, né, por onde vai passar esses gametas, esses espermatozoides até serem liberados. Então você vê aqui, olha, a estrutura aqui do epidídimo. Depois, esses espermatozoides seguem para o canal deferente, ó, é o nome dessa estrutura aqui. Esse canal deferente, ele vem, observem que aqui a gente está com uma vista anterior. Deixa eu copiar essa imagem aqui para cá, para a gente facilitar a visualização. Opa! Olha só, então, deixa eu botar aqui uma cor de destaque. Então, tem aqui o testículo, de preto mesmo. Tem aqui o testículo que produz os espermatozoides. À medida que eles vão produzindo, eles vão armazenando aqui no epidídimo. Daqui, eles vão caminhar aqui por esse canal. Aqui a região anterior, a parte da frente do corpo humano, ó, passa por cima da bexiga. Isso daqui é a bexiga masculina. Canal ou ducto deferente. Aqui vai passar por dentro da próstata, né? Outra particularidade aqui do homem é que o homem tem uma glândulazinha aqui que é a próstata, né? Que a mulher não tem. Inclusive, depois do envelhecimento, né? O homem também ele faz um exame, né? No qual é introduzido aqui no ânus, né? O dedo, né? Para fazer o toque retal. Então, há um tamanho dessa glândula aqui normal, né? Mas no envelhecimento pode haver um crescimento, né? O que a gente chama de hiperplasia prostática. Essa próstata pode aumentar de tamanho. Quando essa próstata aumenta de tamanho, por meio desse exame, o profissional médico, né, capacitado, ele introduz o dedo aqui e ele consegue palpar, localizar essa próstata que aumentou de tamanho. Então, aqui nessa parte, o ducto ejaculatório vai ganhar, aliás, o canal deferente vai ganhar um outro nome, vai se juntar aqui com a vesícula seminal e vai ganhar o nome de ducto ejaculatório, nesse trecho aqui dentro da próstata. Da bexiga sai a uretra e a uretra vai ser esse caminho comum que vai levar tanto a urina que vem da bexiga, quanto os espermatozoides que vêm desse outro canal aqui, né? Então é um canal daqui para frente, olha, se juntam, esses dois canais se unem para levar para fora aqui essas estruturas, né? Então são ambos, né? Eu vou comparar esses dois caminhos com essas estradas que conduzem os gametas para onde eles têm que ir, no homem e na mulher. E para que o homem tenha, né, o ato sexual, existem as estruturas eréteis, né? Quais são as estruturas eréteis? No caso aqui do homem, a gente tem os corpos cavernosos e o corpo esponjoso. Então, os corpos cavernosos aqui estarão aqui nesta porção e o corpo esponjoso, né, nessa porção aqui representado por essa imagem aqui mais inferiormente, né? E aqui dentro do corpo esponjoso é que passa a uretra, né, aqui dentro. Então, são estruturas que se enchem de sangue, né, durante, né, com o estímulo, com o ato sexual, para que haja a cópula, né, para que torne possível a reprodução.
Então essa estrutura aqui é a estrutura erétil, né, do homem que obtém a ereção no momento do ato sexual, propriedade que também vai se perdendo em questões ligadas ao envelhecimento. A mulher tem uma estrutura análoga a essa, né, igual à do homem, sim. Né, a mulher também tem uma estrutura chamada clítoris, né, ou clitóris, né, que é uma zona também, que também é uma estrutura erétil feminina, que também vai estar ligada aí à questão do prazer, né, para a reprodução, né? Todo o nosso corpo ele é feito, essas estruturas existem, né, sempre com a finalidade de reproduzir. Né? Nós, em algum momento da vida, resolvemos interromper, né? Mas tudo isso existe para que haja reprodução, né? Todo mês a mulher é preparada para engravidar. Mas ao final aqui, né, nessa região aqui, nessa imagem aqui, a gente vê os órgãos genitais internos. A gente tem uma representação da genitália interna da mulher. Isso aqui é o canal vaginal, com as glândulas vestibulares. Essas glândulas vestibulares, elas liberam uma secreção que lubrifica o canal vaginal, né, para o ato sexual. Então, o canal vaginal ele recebe uma lubrificação de glândulas que estão aí no entorno da vagina. Aqui a gente tem no final do canal vaginal esse local de transição entre a vagina e o útero. Né? E esse local de transição aqui entre a vagina e o útero nós chamamos de colo do útero. E clinicamente também, não é? Tem algumas considerações aqui que a gente precisa fazer em relação a essa estrutura. Aqui a gente está vendo aqui o canal vaginal. Lá no final do canal vaginal, né, há uma visualização do colo do útero aqui, que é o local de entrada do útero. Quando se vai visualizar essa estrutura, né, do colo do útero, né, geralmente ele vai ter esse formato aqui. Olha, quando você visualiza ele aqui de frente, né, tendo essa visualização, geralmente ele vai ter esse formato aqui do colo do útero, né? E tem essa pequenina abertura aqui, que geralmente ela fica assim fechadinha, mas ela se abre no momento do parto, né? No momento do parto, essa pequena abertura aqui, ela dilata até os 10 centímetros, mais ou menos, que é o suficiente para que a vida que está aqui dentro atravesse essa região e consiga sair aqui para a vida do lado de fora. Né? Então ela vem de lá para cá, dessa estrutura do colo do útero. Esse colo do útero, né, comumente aqui aparece, né, isso aqui já são imagens reais dessa região, né, do colo do útero. Então as mulheres, né, também fazem esse exame do exame de prevenção do câncer de colo de útero, né, um exame que é realizado aqui com a introdução de um espéculo para visualização dessa estrutura do colo do útero. Para que se visualiza essa estrutura? Né? Primeiramente porque é no colo do útero que acontece o câncer de colo de útero, né? Que é um dos cânceres mais prevalentes aí na mulher. Então tem um exame que você previne. Como que previne? Identificando precocemente. Por que tem que fazer o exame de prevenção? Porque ele não tem sintomas no estágio inicial. Então, você identificando inicialmente, se consegue alcançar altos índices de cura. Né? Diferente da mulher que não faz esse exame e muitas vezes vai descobrir já num estágio muito avançado. Vocês estão me ouvindo? Alguém me deu um feedback? Eu estou ouvindo, professor. Sim, professor. Eu pergunto porque eu não estou vendo você aqui. Às vezes pode dar algum problema na internet. Mas enfim, né? Aí considerações aqui ligadas ao envelhecimento, né? Muitas vezes existe uma quantidade não pequena de mulheres que não querem fazer esse exame, ou acham desconfortável, ou por N motivos não fazem esse exame, né? Tem várias situações de mulheres idosas
que desenvolveram câncer de colo de útero e já vão descobrir já num estágio bem avançado. Por que já descobre no estágio avançado? Porque nesse estágio inicial, né, quando se tem terapias de tratamento mais simples, vou dizer assim, né, quando você tem nesse estágio inicial aqui, quando vai se formando essas lesões iniciais, né, verruguinhas, coisas desse tipo, você tem um tratamento de cauterização, né, um tratamento de queima dessa região, no qual o eletrocautério ele vem aqui e faz uma queima aqui dessa região e aí vai procurar eliminar aqui por meio dessa queima, né, essas regiões que estão patológicas, né? E uma vez que ele faz aqui esse tratamento, essa terapia, elimina essas células cancerígenas. Estou falando aqui de um estágio inicial, né? Mas é relativamente comum de a gente ver. Então, se você, por exemplo, você faz um exame de ano em ano, né? Você fez o exame em 2022. Aí, quando chega, vou supor aqui, hipoteticamente, que em 2023 surgiu alguma lesão desse tipo, alguma lesão inicial potencialmente causadora de câncer de colo de útero. Se você fez o exame aqui em 2022 e deu normal, e você fez o exame em 2023, no ano que surgiu, você vai identificar essa lesão em um estágio inicial. Mas você pode ter feito o exame em 2022 e dizer, já fiz ano passado, vou fazer agora não. E aí passa 23, 24, 25, aí lá em 2027, né, a pessoa vai fazer o exame novamente. Né? Então, há um risco aí, né? Existem critérios hoje de acompanhamento, mas se você não consegue localizar, né, isso é feito uma raspagem aqui dessas células desse local, né, colocado em uma lâmina que vai para o exame, para a microscopia, para identificar esse câncer de colo de útero. Para que é recomendado, né, o exame anual? E aí tem um protocolozinho hoje que quando dá alguns exames normais anualmente, você passa aí alguns anos sem fazer, mas seguindo todo o tempo um protocolo de acompanhamento, né? Então, da mesma forma como mulheres muitas vezes se recusam a se prevenir do câncer de colo de útero, homens também muitas vezes se recusam Homens muitas vezes também se recusam a fazer o exame do toque aqui, né, do toque retal, pelos mesmos motivos, né, da mulher, né, questões ligadas ao pudor, ligadas a, enfim, a privacidade, né, a pessoa às vezes ao próprio preconceito, enfim, a N situações ou mesmo ao desconhecimento, né, da importância e da gravidade da não realização desses exames, né? Então, muitas vezes os homens também já vão identificar um câncer de próstata. Geralmente, esses dois casos acontecem com pessoas idosas, com o homem idoso e com a mulher idosa que identificam ou câncer de próstata ou câncer de colo de útero, já num estágio muitíssimo avançado, né? Quando as terapias já vão ser difíceis, né? Então, se você identifica no início, existem tratamentos, terapias, né, a depender da classificação, né? O câncer, ele não se instala de uma hora para outra, né? Existem lesões que antigamente eram classificadas como NIC, né, neoplasia intraepitelial cervical, né, que iam de grau 1, 2 ou 3, né? E aí em cada grau dessas neoplasias intraepiteliais, elas iam agravando até chegar no estágio que a gente chama de carcinoma in situ. Carcinoma in situ, né, que é a condição do câncer instalado propriamente dito. Então, aí se identificava, né, uma lesão NIC1, né, facilmente resolvível, NIC2, né, às vezes, aí tem algumas terapias que você consegue ir resolvendo, né, e continuar sempre esse acompanhamento. Então, daqui é que vem esse acompanhamento
e essa prevenção do câncer. E hoje tem outra classificação em lesão de alto e baixo grau, né? Já está mais generalizado. Então, idosos, né, isso nos remete a um cuidado, né, a um cuidado durante o trabalho de cuidar dos idosos, né, de orientá-los a fazer os exames de prevenção. No caso do homem, o toque retal e tem um exame de sangue também, né, as medidas de PSA, que é uma enzimazinha que vai medir também o aumento da próstata. No caso da mulher, o exame de prevenção de câncer de colo uterino. Vale para as idosas, vale aqui para as jovens que estão ouvindo aqui nesse conteúdo. Aí tem, nesse processo de alterações, né, que pode causar algum tipo de lesão nesse sentido. Existem alguns achados na realização desse exame de sangramento fácil. Vai mexer no colo, né, vai colocar a espátula para remover o material, vai estar sangrando muito facilmente. É indicativo de alguma lesão cancerígena ou não, né? Lesões mais comuns. É muito comum também a ocorrência aqui de candidíase, né? De escorrimento branco, fungo, infecções bacterianas também vão acontecer, tricomonas pode se instalar aqui, né? Algumas condições de menor importância, né? Quando você identifica esses corrimentos vaginais de causa fúngica ou bacteriana, são mais fáceis de resolver e tratar do que o câncer, né? O câncer em si, as alterações celulares que acontecem no colo do útero decorrente do câncer tendem a ser mais graves, certo? Então tem a recomendação. Geralmente esses processos cancerígenos começam com essas verrugas, né? Aqui um quadro aqui bem agravado, né? Bem, mas hoje dificilmente isso daqui acontece, né? Hoje, como a gente dispõe de um sistema de saúde público gratuito, né? Geralmente, quando isso começa a acontecer, a pessoa procura ajuda, né? Procura tratamentos e hoje já tem até algumas vacinas também que protegem contra alguns tipos de HPV que causam câncer. Então a gente vem procurando melhorias em relação a essas questões. Aí tem outros pontos aqui que não são muito importantes, né? Para o nosso estudo aqui em relação às questões ligadas ao envelhecimento, mas tem a aula aqui, tem um material completo, né? Se vocês recomendo que vocês deem uma lida nesse material para o entendimento, né? Para o conhecimento do corpo humano, entendimento dessas estruturas e de como elas funcionam. Já completamos aqui o nosso tempo. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Deu para entender o que eu falei aqui? Ou eu falei difícil? Ou tá tranquilo? Tá tranquilo, professor. Deu para entender mais ou menos o assunto que a gente está falando aqui? Deu sim, deu. Pronto. A gente vai. Deu, professor. Tinha até lido um pouco o material e agora ficou bem mais claro. Perfeitamente. Pronto. Aí depende muito de vocês também, né? Aqui as aulas remotas, a gente tem toda uma praticidade, né? Você estudar à distância, estudar na hora que você quer, não ter que se deslocar, mas exige uma certa disciplina da sua parte para pegar o material, dar uma lida, estudar, às vezes pesquisar, né? Para a gente ir se complementando esse conhecimento. Isso nos puxa para uma certa disciplina, né? Eu sei que nem sempre a gente consegue, às vezes eu também. Agora terminei há pouco tempo atrás uma especialização também à distância, né? E eu sei que a gente precisa se disciplinar para acompanhar direitinho os conteúdos do curso. Mas é isso, gente. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tudo ok? Tudo claro? Tudo claro. É a turma melhor do mundo. Ninguém tem dúvida. Ô, turma maravilhosa, né, professor? Costumo dizer aqui que Essa turma não vocês dá trabalho. não dão trabalho.